Muito bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a todos. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o livro Caçador de Demônios. É um livro muito interessante. Eu sou professor de língua portuguesa, amo literatura, amo ler. Leitura é muito especial, muito importante para acrescentar o nosso conhecimento. E a leitura desse livro nos chama bastante atenção. É um livro que explora a luta contra forças malignas em um mundo onde demônios se manifestam e a humanidade precisa de heróis para combatê-los. A história segue Lauren Jefferson, uma médica cética que se vê envolvida em uma batalha épica contra demônios e seus seguidores humanos após uma droga diabólica afetar uma cidade. É um livro muito interessante e, inclusive, devemos ler mais de uma vez. E eu analiso pelo lado espiritual, porque nós vivemos em um mundo infestado por seres malignos. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra demônios. Esse livro aqui é um livro de ficção, porém é muito interessante. O livro se passa em Chicago. Vejamos aqui sobre o enredo de personagens. Campanha e acompanha a jornada de Lauren, que inicialmente não acredita em forças sobrenaturais, mas é forçada a aceitar a realidade ao testemunhar a propagação de uma droga demoníaca. Ela se une a Tali Hunter, um lendário caçador de demônios, e juntos embarcam em uma jornada perigosa para defender as forças do mal. Pegando aqui esse gancho, na realidade, lutar contra os seres espirituais é uma batalha muito perigosa, porque você entra no mundo sobrenatural e nós precisamos conhecer sobre esse mundo sobrenatural. A Rebecca Brown tem um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, que mostra muito bem essa realidade. Também outro livro que a Rebecca Brown tem é Prepare-se para a Guerra, que nos mostra episódios, nos mostra como o cristão deve estar preparado. Então, voltando aqui ao livro, a história explora temas como fé, coragem, luta, batalhas contra o mal, como momentos de ação intensa e cenas de violência característico de histórias de horror e sobrevivência. A obra destaca-se pela combinação através de ações, elementos de ação, que são ações sobrenaturais, ações de horror, com uma narrativa que lembra séries como Supernatural e filmes como O Nevoeiro, que seria interessante assistirmos também. Eu vou tentar assistir esses filmes. Apesar da premissa interessante e de um potencial de cenas fortíssimas, de ações empolgantes, a repetição de frases e a alternância no tempo verbal em alguns momentos podem prejudicar a fluidez da leitura. Isso de acordo com uma análise no Amazon. E apesar dessas ressalvas, nós observamos que Caçadores de Demônios é uma leitura recomendada para as pessoas que gostam de literatura, principalmente nessa área, especialmente aqueles que apreciam tramas que envolvem lutas contra o mal, exploração de temas como temas apocalípticos. E nós observamos que a leitura deste livro nos dá uma realidade muito forte. E eu indicaria, para que você pudesse ler Caçadores de Demônios. É uma opção de leitura. O que é que nós podemos entender em tudo isso? Oi, Joyce, tudo bem? Tudo na paz?
É um livro legal, é um livro ótimo, precisamos ler, e quando nós lemos, nós vamos entendendo o teor desse mundo espiritual. Eu recomendaria a leitura e que nós analisássemos pelo lado espiritual, porque na realidade, quando nós analisamos, que bom, Joyce, que Deus te abençoe, quando nós analisamos este mundo tenebroso, nós vamos entender a luta do bem contra o mal. E quando nós lemos, estudamos, vamos entender toda essa ação, nós vamos entender melhor. Eu quero dizer para você que nós estamos em uma grande batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, nós temos que ser vencedores. Vencer cada dia, vencer a cada instante, a cada momento, e entendermos que lutamos a todo instante, lutamos a todo momento. Quando você analisa situações assim, em Caçadores de Demônios, conhecemos um grupo, caçadores, que se disfarçaram de funcionários de restaurante para poder capturar espíritos malignos. Esses seres retornaram à Terra em busca de vida eterna e todos eles juraram proteger o país. É legal, também tem um filme, né? É bem interessante nós assistirmos isso aí. E quando você busca conhecimento nessa área, você está buscando na realidade entender sobre o mundo espiritual. Tem um romance em Caçadores de Demônios, Xuan e Banshia se casaram e tiveram um filho demônio, parteira. Todos os amigos e familiares deles estão vivos. Então crie seu próprio final e não deixe que os autores difamem a linda história que é o romance dos Caçadores de Demônios. Na abertura a gente vê uma foto de Banshia zarpando com Xuan. Aqui é um pequeno resumo aqui, ok? E é bem interessante. Quando você vai para a Bíblia, você vai entender esse mundo espiritual. O mundo espiritual é muito forte, é muito grande, e nós precisamos entender que esta luta, ela acontece, apesar desse romance aí, né, desse ser uma história, ser uma ficção, mas é bem interessante você entender. Eu tenho um comentário aqui. Os autores entregam atuações incríveis. Alguns acham que Xuan não lutou por esse relacionamento, mas por Banshia. E infelizmente tem um pouco de verdade nisso. No entanto, alguns espectadores ignoram o fato de que Xuan Ye é o mais maduro desde o começo do dorama. Ele carrega muita responsabilidade, obrigações e culpa pelo que acontece com a família adotiva, ok? E por isso ele se manteve distante de pessoas e de Banshia. Ele provavelmente nunca pensou em formar uma família. Sempre foi o Banshia que corria atrás dele. Ele sempre falava de dar um futuro juntos, filhos, e como ela sempre a encontraria. O protagonista não é um dos mais maduros, mas também tinha medo de dúvidas profundas. Então, quando ele confessou que eu gostava dela, foi também porque ele achou que que os dois esqueceram
e não esperava muito ou pensava no futuro dela. Xuan Yi, do começo ao fim, sempre foi atribuído a ele que não tinha um pingo de ganância e de egoísmo. A segurança de Bianxia sempre foi uma coisa mais importante, e o fato de que ela estava viva, mesmo algo assim muito significativo. É importante você ler, é importante você descobrir sobre isso, ok? Sobre essa luta muito grande. E voltando aqui mais uma vez para o tema espiritual, os demônios estão vivos e atuando no planeta Terra. E nós precisamos do poder do nome de Jesus para expulsá-los. Mas é bom nós lermos livros assim. Também tem um livro muito bom, Anjos e Demônios, é um livro muito bom para ser lido, para ser analisado. Ok? Fica aí a dica do professor Nelson, que Deus ajude e que Deus abençoe.